Para te exaltar, Deus. Para te louvar, para te exaltar, Senhor. Neste momento, clamamos que o Senhor nos distribua, nos desconecte de tudo aquilo que não esteja relacionado ao Senhor. Para que nesse momento, Pai, a única intenção, a única motivação do nosso coração seja te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor conduza toda a programação deste culto, que o Senhor se agrade, Senhor, deste culto que nós estamos te prestando, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Clamamos pela tua presença, pelo mover do teu espírito em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Glória ao Senhor. Permaneça de pé, irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Salmos. Salmo de número 24. Nós vamos ler, do versículo 1 ao versículo 5. Eu lerei os ímpares e os irmãos estarão lendo os versículos pares. Salmo de número 24. Amém, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Estejamos assim motivados a alegrar o seu coração com toda a dedicação ao Senhor. Diz a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Irmãos, quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. Que Deus aplique, meus irmãos, a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém? Podeis assentar, meus amados. O capítulo 24 do livro dos Salmos traz para nós aquilo que nós estamos estudando na escola bíblica nesses primeiros dias, acerca da mordomia. De quem é a terra? De quem é a plenitude da terra? De quem é o mundo e o que nele habita? O salmista diz que é do Senhor. E essa revelação é para nós de imensa alegria, porque é uma realidade do Senhor, de fato, é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Somos do Senhor, fazemos parte do seu povo, fazemos parte dos seus bens. Logo, nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor com grande gozo, com grande alegria, com grande espontaneidade, porque somos mordomos do Senhor. E devemos ser mordomos fiéis. E mordomos fiéis dedicam-se ao Senhor. Cuidam de tudo que é do Senhor, inclusive da nossa vida e do que a nossa vida está relacionada. Então façamos isso com gozo, com alegria. O versículo 3 do Salmo, ele faz uma indagação. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? E ele mesmo responde pela inspiração de Deus. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. O nosso Deus é santo, é justo, e Ele quer que nós, os seus servos, sejamos santos, separados, dedicados, consagrados ao Senhor. Então que nós possamos, irmãos, viver dessa maneira. Quando nós deixamos as nossas casas para estarmos na casa do Senhor, viemos com a única certeza de celebrar ao nosso Deus, de dedicar a Ele um culto de adoração. Logo, tudo que nós fizermos aqui, façamos com total dedicação, para que o Senhor, aquele que esquadrinha os nossos corações, veja em nós verdade e queira receber, porque Ele, o Senhor, é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Façamos isso, irmãos, em todo tempo, em todos os instantes, de todas as maneiras. Que a nossa vida seja uma vida de celebração ao Senhor, de louvor ao Senhor. Amém, irmãos? Então estejamos assim, motivados ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e que nós todos estejamos como aqueles que voltaram do cativeiro, com sonhos
e desejos para servir ao Senhor. Que tenhamos sonhos e desejos em servir ao Senhor, servir com alegria. Irmãos, o nosso pastor não está conosco. Ele está em Água Fria, como é de conhecimento da igreja. Foi celebrar a ceia do Senhor com os irmãos. Que nós todos estejamos orando ao Senhor, para que o Senhor conceda uma viagem de paz, em segurança, que o nosso pastor e a comitiva possam ir em paz, em segurança e voltar em paz, em segurança para a sua casa. Que nós todos estejamos assim, orando pelo nosso pastor e por todos que estão ali celebrando a ceia do Senhor juntamente com ele. Amém, irmãos? Vamos convidar o grupo de louvor para nós estarmos louvando ao Senhor. E nesse momento que todos nós possamos fazer com grande alegria esse período congregacional sob o cuidado e a direção do Ministério de Louvor. Que Deus abençoe e que estejamos celebrando ao nosso Deus. A palavra de Deus diz: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos estar fazendo esse momento de adoração ao Senhor. E que você entregue ao Espírito Santo de Deus a condução da sua adoração. Que chegue até o trono da graça do Cordeiro de Deus como um cheiro suave e agradável às suas narinas. Amém? Amém. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, salvação, fonte eterna de gozo e paz. És minha vida, és minha luz, em ti está a vitória. Tendo a ti o meu louvor, ergo minhas mãos e declaro meu amor. Honra, glória, seja o leão de Judá, poderoso de Israel, Alfa, Ômega, ele é o princípio e o fim, o Deus que hoje habita em mim. Amém. Aleluia. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, salvação, fonte eterna de gozo e paz. És minha vida, és minha luz, em ti está a vitória. Rendo a ti o meu louvor, ergo minhas mãos e declaro meu amor. Honra, glória, seja ao leão de Judá, o poderoso de Israel, Alfa, Ômega, ele é o princípio e o fim, o Deus que hoje habita em mim. A ele o louvor, a ele a adoração,
Jesus. Diante dessa presença, os montes se derretem, o sol se curva diante do nosso Deus, do seu Deus. Esse nome é maravilhoso, é poderoso. Ele é poderoso para transformar, ele é poderoso para perdoar, ele é poderoso para lavar, ele é poderoso para fazer novo aquilo que está velho. E é esse nome que a gente vem a levantar, exaltar com toda a intensidade do nosso ser. Porque cada momento que a gente se reúne aqui para cultuar o nosso Deus tem que ser único, tem que ser como se fosse o último das nossas vidas. E é por isso que nós devemos entregar a Ele sempre o melhor. Porque se não for o melhor, Ele também não recebe. A palavra de Deus diz assim que nada em que haja defeito sacrificareis, porque não seria aceito a vosso favor. Então que o Senhor encontre dentro de nós esse espírito de um verdadeiro adorador que deseja entregar a Ele tudo, render tudo, em nome de Jesus. Amém? Olha quão lindo esse nome é. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, e sem ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deus deixou o céu e veio até nós para nos buscar. Deixou o céu para buscar. Veio para nos resgatar. Seu amor é muito maior que o nosso pecado. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, Ele é o nosso Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, a glória está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Ele é poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, eu tenho. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Aqui na palavra do Senhor, fala aqui, ó. Porém o Senhor disse a Samuel, em 1 Samuel 16:7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração, amém? E Ele quer sondar o meio do seu coração, não só hoje, sempre, mas hoje. Vamos dar a oportunidade para o Senhor entrar no nosso coração, sondar realmente aquilo que as pessoas não podem ver, porque nós só podemos ver o seu exterior, mas o Senhor pode ver o nosso interior. E só Ele pode sondar, resolver e nos guiar. Então, vamos dar essa oportunidade para o Senhor. E quando a gente dá uma oportunidade para o Senhor, na verdade, a gente está dando uma oportunidade para a gente, porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Sonda. Nós possamos ser como faróis que brilham, que de longe possam ver a luz do Senhor resplandecer em nós. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Só Ele tem o poder de transformar. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. E me transforma. Transforma-me conforme a tua palavra. E Ele nos enche. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Agora é só você e Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor, diga a Ele como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora
que a minha vida usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Pode sentar, irmãos. Gostaria de convidar. Pode falar. Convidamos 2 diáconos para o recolhimento de dízimos e ofertas. Estaremos louvando ao Senhor com oferta de amor. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Ficar de pé, cantar essa canção. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer e faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, querido Pai que está nos céus, amado e querido, te agradecemos, ó Pai, por esse início de culto, Senhor, porque nos ajudou, ó Pai, a adorar o Teu nome. Senhor, te agradecemos pelos dízimos e ofertas entregados aqui em Tua casa. Senhor, te pedimos sabedoria às mãos que irão tratar desse dinheiro, Pai, que irão usar de acordo com a Tua vontade, Pai, que Teu Espírito Santo esteja guiando cada decisão e para cada setor que esse dinheiro irá ser investido. Senhor, te pedimos pela palavra de hoje, ó Pai, que possa ser semente em solo fértil nos nossos corações, ó Pai, que Teu nome seja glorificado. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos?
Irmãos, estejamos atentos aos avisos, mas antes dos avisos eu gostaria de saber se nós temos alguém, né, que nos visita nessa noite. Alguém que esteja nos visitando nessa noite. A irmã ali, louvado seja Deus. Você é quase uma membro daqui, minha irmã. Glória a Deus. A irmã e sua família. Como a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Seja bem-vindo, minha irmã, em nome de Jesus, você e sua casa. Vocês são bênçãos do Senhor. Irmãos, nós temos alguns avisos a dar. Quero lembrar aos irmãos que terça-feira, às 6 horas da manhã, está acontecendo culto matutino, culto de oração. Tem sido uma bênção. E você, meu irmão, não pode ficar de fora. Nós estamos passando por momentos difíceis e precisamos estar clamando ao Senhor. E a igreja tem estado aqui clamando ao Senhor. Então, terça-feira, às 6 horas da manhã, todos vocês são convidados para juntos estarmos buscando a presença de Deus e apresentando a Ele os nossos louvores, as nossas petições, para que o Senhor queira atender conforme a vontade dEle. Amém, irmãos? Também nós temos, a irmã Marta pediu que avisasse as mulheres. Sexta-feira, reunião com todas vocês às 19 horas. Estejamos então assim, as mulheres, atentas ao chamado da irmã Marta para sexta-feira, reunião com vocês às 19 horas. Também nós estamos com a eleição da diretoria para o exercício 2022. Eu gostaria de que a irmã Miriam pudesse... Não, irmã Miriam, eu mesmo faço o aviso? Então, que você, meu irmão, minha irmã, que se sente vocacionado a alguma função na igreja, que você possa colocar-se à disposição. O trabalho de Deus precisa de homens e mulheres voluntários, comprometidos, vocacionados para fazer a obra do Senhor. Então, que você possa estar colocando-se à disposição, dando seu nome à comissão de indicação, que é formada por Miriam, irmã Caroline Lemos, o irmão Carlisson, a irmã Marta, se eu não me engano, a irmã Vera também, a irmã aqui, Daiane, que todos nós possamos assim estar procurando os irmãos e nos autoindicando para os cargos, para que possamos em 2022 compormos a diretoria e fazermos um bom trabalho ao nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos assim nos colocar à disposição do Senhor. Há algum outro aviso, irmãos? Algum outro aviso os irmãos querem compartilhar? Não tendo, então nós vamos assim estar encerrando esse período. Eu peço a você que abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, e estejamos assim meditando na palavra de Deus. Mateus capítulo 5, nós vamos fazer a leitura nesse momento apenas dos versículos 1 e 2, e que o Senhor nos conceda a graça de falarmos em seu nome. Amém, irmãos? Diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículos de 1 e 2, diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Que Deus, irmãos, nos conceda a graça de entendermos a sua voz e de aplicarmos aos nossos corações a sua palavra. Amém? Irmãos, eu quero trazer aqui para vocês algo interessante que tem acontecido em minha vida. Esse já é o quarto culto, com exceção do anterior a esse, que nós temos falado a mesma coisa à igreja do Senhor. E sempre quando nós consultamos se há visitantes, o número de visitantes na casa de Deus sempre é muito pequeno. O que nos representa que Deus quer falar conosco, o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome. Deus quer falar com a sua noiva. É uma palavra de advertência. Não é uma palavra para dizer que a igreja, a noiva do Senhor está em falta, ou que eu esteja em falta, mas é uma palavra de advertência para que nós não venhamos estar em falta com o Senhor.
porque o Senhor quer que nós sejamos santificados, separados, consagrados a Ele. E essa palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração e compartilhado nessas igrejas, e impressionante que repete-se sempre, e eu não consigo trazer uma outra meditação. É porque o Senhor está querendo tratar conosco e trazer à luz da sua palavra como deve ser o nosso viver. E o que nós devemos estar alertas para não tropeçarmos, não cairmos e não desagradarmos a Deus com a desobediência. Nós verificamos aqui na narrativa de Mateus, o Senhor Jesus Cristo contempla a multidão. A palavra de Deus diz, Jesus vendo a multidão. Quando nós pensamos em multidão, pensamos em aglomerado de pessoas. Pessoas de todas as espécies, de todas as formas. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas religiosas que criam em Deus, que acreditavam em Deus, que temiam o Senhor. Pessoas obedientes ao Senhor, pessoas desobedientes ao Senhor. Pessoas que estavam ali para simplesmente conhecer a Jesus por curiosidade e outros por querer conhecer ao Senhor de fato. Estavam ali os seus discípulos, estavam ali religiosos, e o Senhor, contemplando aquela multidão, ele sobe a um monte para um lugar de destaque para poder ensinar aquela multidão, para poder trazer ensino àquela multidão, e que aquela multidão tomasse conhecimento acerca do reino dos céus e buscasse viver de maneira que agradasse ao Senhor. E aí ele começa a ensinar aquele povo, dizendo, e ele ali começa a narrativa do Sermão da Montanha, um sermão com muitos princípios, muitos ensinamentos para a vida do homem, da mulher que quer agradar a Deus. Nós não vamos aqui nos ater ao Sermão do Monte na sua totalidade, mas eu quero trazer apenas o que está no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta e que a gente estivesse meditando Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que essa é uma realidade que Jesus Cristo traz e que nós precisamos estar atento a ela, sobre dois grupos de pessoas: o que entrará no reino dos céus e o que não entrará no reino dos céus. E nós, enquanto servos do Senhor, povo que se chama pelo seu nome, precisamos estar antenados a essa realidade, porque o inimigo tenta tirar essa visão, tenta tirar este conhecimento, esta ciência. O que é que diz a palavra do Senhor? Mateus 7, a partir do versículo 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós concordamos com a oração da irmã, por isso não estaremos orando novamente. Mas o que é que essa palavra traz para nós aqui? Uma advertência, para que nós possamos entender que haverá um grupo que não entrará no reino dos céus, e outro que entrará. E o Senhor Jesus Cristo traz à luz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí traz para nós uma atenção em especial, porque esse grupo daqueles que citam insistentemente o nome do Senhor são aqueles que se dizem viver sob os cuidados do Senhor, que vivem sobre a luz do que o Senhor quer ensinar. São religiosos, pessoas que têm uma vida dedicada, muitas vezes, à obra do Senhor. Nós vivemos em um país que a religiosidade é enganosa, porque os homens vivem à sua maneira.
vive do seu jeito. E muitas vezes acham que a religião dará a ele o direito de entrar no reino dos céus. Como muitos que estavam ali naquela época, ouvindo de Jesus, viviam nessa realidade. O que a palavra traz para nós é uma advertência de que nós precisamos tomar cuidado, porque nem todos que estão inseridos em uma vida religiosa, em uma vida dedicada, entrará no reino dos céus. E nós nos assustamos com isso, porque quando nós ouvimos falar de pessoas dedicadas, como aqueles que expulsam demônios em nome do Senhor, porque muitos alegarão ao Senhor naquele dia: no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós profetizamos, em teu nome nós realizamos maravilhas. E aí nos chama a atenção que são pessoas que aparentemente tinham uma vida dedicada. Porque se nós avaliarmos, né, uma pessoa dessa natureza, nós vamos ter com uma pessoa com intimidade com Deus. A pessoa que profetiza em nome de Deus. A pessoa que expulsa demônio em nome do Senhor. A pessoa que realiza maravilha em nome do Senhor, nós vamos julgá-lo de que maneira? São homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. São homens e mulheres com intimidade com o Senhor. Mas Jesus está dizendo que não os conheci, nunca os conheci. E o interessante, irmãos, é que no versículo 23, Jesus dirá abertamente, sem embargo, sem reserva, sem meia palavra: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Como uma pessoa dedicada ao Senhor, como uma pessoa comprometida em fazer maravilhas no nome do Senhor, pode não ser conhecida do Senhor, não ser reconhecida pelo Senhor Jesus. E há esse tipo de pessoa. Há pessoas nessa condição. Se não houvesse, o Senhor não traria à luz. E nós precisamos viver essa realidade. Você sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos uma época de contravalores, de legalização de pecado, de aval a pecado e iniquidade. Uma vez eu estava preparando uma mensagem para a igreja e compartilhei com os irmãos, aonde o Senhor me trazia ali na memória, e eu registrei essa frase, nunca mais soltou, que a sociedade hoje, ela anda de mãos dadas com a iniquidade, abraçada com a iniquidade, com o pecado, a chama de amiga, e para aplacar a consciência, dá uma pitadinha de espiritualidade. Percebeu? A sociedade anda de mão dada com o pecado, com a iniquidade. Chama a iniquidade de amiga, ela está na sala, ela está no quarto, ela está aonde vai. E para aplacar a consciência, porque o Espírito Santo chama a atenção, dá uma pitada de espiritualidade. Lê a Bíblia, faz uma oração, oferta, prega, louva, fazem maravilhas em nome do Senhor. Muitos dizem profetizar em nome do Senhor, outros dizem expulsar demônios em nome do Senhor. São pessoas ligadas à iniquidade, ao pecado, aplacando a sua consciência com pitadas de espiritualidade. E o Senhor quer tratar conosco, sabe por quê? Porque essa é uma época de decisão. Nós não podemos ser estes que andam de mãos dadas com a iniquidade. Nós não podemos ser estes que já chamamos de amiga. E nós não podemos ser esse, para aplacar a nossa consciência, darmos uma pitada de santidade ou de espiritualidade. O Senhor nos chama a sermos santos, porque Ele, o Senhor, é santo. Ele nos chama a sermos separados, a andarmos afastados disso. O que faz um homem que profetiza em nome do Senhor, que realiza maravilha em nome do Senhor, e que expulsa demônios em nome do Senhor, que chama e clama o nome do Senhor, Senhor, em todo o tempo, não ser reconhecido por Jesus e pedir que se afaste, são aqueles que praticam a iniquidade. A iniquidade é um câncer
na vida espiritual de qualquer indivíduo, por mais dedicado que ele seja, é um câncer. Um câncer que corrói, que destrói e que levará ele, aquele que pratica, à morte. E ouvirá naquele dia uma frase dura da parte do Senhor: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A noiva do Senhor está sendo nessa noite bem tratada pelo Senhor. Ela não está aqui sendo constrangida. Ela está aqui sendo advertida, e advertida porque o Senhor nos ama. E Ele quer nos encontrar conosco e dizer: vinde benditos de meu Pai. É isso que o Senhor quer. Ele não quer dizer para nós: nunca vos conheci. Então a categoria das pessoas que não entrará no reino dos céus são aquelas que, apesar de ter uma vida aparentemente dedicada e consagrada ao Senhor, mas que pratica a iniquidade. Na carta, no Apocalipse, a igreja, ele diz: porque não és morno, não és quente, nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor não suporta meio termo. O Senhor não suporta aquilo que não é consagrado. O Senhor não suporta pecado. Nós sabemos que nós temos um advogado à direita do Pai. Mas isso não dá direito a nós pecarmos. Isso não dá direito a nós usarmos desse expediente para avalizar pecado. Porque pecado e iniquidade faz separação entre nós e Deus. E eu, meus irmãos, tenho buscado vigiar o Senhor continuamente. Vigiar os meus olhos, vigiar os meus ouvidos, vigiar a minha boca e principalmente as minhas atitudes, para que o Senhor não me ache em falta. O pecado é um câncer, você sabe por quê, irmãos? Porque ele destrói tudo que é bom na relação do homem com Deus e afasta. O profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, ele traz essa revelação, onde diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Percebeu, irmãos? O pecado é uma lástima na vida de qualquer homem, de qualquer mulher. A iniquidade é uma destruição para a vida do homem. E é uma destruição de um relacionamento com Deus. O homem e mulher que não conhece a Deus, na sua ignorância, diante das fatalidades do mundo, pergunta: onde está Deus? Como pode Deus ser tão indiferente a isso ou aquilo outro? E a resposta está aqui pelo profeta Isaías. Não é a mão do Senhor que está encolhida para que não possa salvar, e nem o ouvido do Senhor para que não possa ouvir. Mas a iniquidade do homem faz separação entre o homem e Deus. O pecado tapa os ouvidos do Senhor a ponto de que o Senhor não os ouça. O Senhor está tratando conosco, você sabe por quê? Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. E Ele quer que nós andemos de maneira íntegra, de maneira santa e de maneira orientada nesse mundo de contravalores. Os homens estão avalizando pecado, sob pecado, e nós, o povo de Deus, não podemos andar sobre os conceitos e valores dos homens, por mais conceituados e sábios que eles sejam. Nós precisamos andar sob a luz da palavra de Deus. E aquilo que é pecado, será pecado sempre, porque a palavra de Deus o diz. Aquilo que é iniquidade, será iniquidade sempre, porque a palavra de Deus o diz. Ainda que os homens desse tempo digam que não é. Nós temos crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, que precisam levar uma vida santificada, consagrada ao Senhor, separada de tudo isso que chama pecado. E estas crianças, estes adolescentes, estes jovens, estes homens e estas mulheres estão sujeitas a este pecado. Porque o mundo, ele trabalha e converge para que nós venhamos errar, tropeçar.
A Bíblia nos revela que o inimigo de nossas almas, anda em nosso derredor, bramando como leão, tentando a quem tragar. Ou seja, esperando uma oportunidade para tragar-nos. Tales, na sua música, canta: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia, todo momento, mas eu escolho Deus. Você não precisa fazer nada para ser assediado pelo pecado. O pecado vem e lhe assedia. E quando o Senhor diz que está à porta e bate, o inimigo senta do seu lado, invade a sua casa. Começa a fazer parte da sua vida, se você facilitar. E aí começa a introduzir os seus contravalores. E o Senhor quer que nós, a sua noiva, tenhamos cuidado, para não sermos como aqueles que ouvirá naquele dia: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nós vivemos uma época de que tudo pode. Há uma psicologia moderna que o importante é você ser feliz. Que você não pode renunciar àquilo que você quer e deseja. Não pode castrar. Psicologia contrária à palavra de Deus. E se ela é contrária à palavra de Deus, ela é diabólica. Ela é terrena, ela é má. E nós precisamos viver sob a luz da palavra e não sobre essa psicologia moderna. Ainda que pensadores renomados tenham defendido suas teses, não serve. Se vai me fazer pecar contra o Senhor, ou me afastar do Senhor, não serve. Eu devo me afastar dela. O Senhor está trabalhando conosco, vocês sabem por quê? Porque a noiva dele está sendo assediada a todo tempo. Televisão, redes sociais, literatura, música. Tomando conta, ditando regra. E não adianta dizer que você não é influenciado, porque você é. Observe os cortes de cabelo, de homens e mulheres. Os tons de cabelo. As roupas que se vestem, homens e mulheres, jovens e velhos. Observe. Se não está sempre seguindo um ídolo, ou uma tendência, influência. Até o que a gente come ou o que a gente bebe é influência. Até nas decisões das eleições, nós somos influenciados, já é provado isso. É tão notório que não precisa mais de uma mente, não, só uma máquina que começa a observar seus hábitos, ele já define a sua característica e bota o que você quer. Nós somos influenciados e o inimigo sabe disso. E Deus está tratando com a sua noiva para não ser influenciada, para não pecar contra ele e não participar de iniquidade. O profeta Isaías profetizou sobre uma época muito difícil do povo. E no capítulo 1, ele traz aqui como aquele povo vivia. E o Senhor está trazendo essa luz para nós, para que nós não venhamos errar como o povo errou no passado. E se nós estivermos errando, o Senhor nos apresenta o conserto. Para que nós venhamos deixar aquilo que nos afasta dele. Observe Isaías capítulo 1, a partir do versículo 2. Isaías capítulo 1 diz assim, a partir do versículo 2: ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-o, mas eles prevaricaram contra mim. Ou seja, escolhi um povo, criei, exaltei, mas esse povo prevaricou contra mim. Esse povo me abandonou, virou as costas. Aí ele continua a narrativa dizendo: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O Senhor faz comparação simples: o boi, o jumento, animais irracionais, que ouve a voz do seu dono, que conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel, o povo de Deus, povo escolhido, que é racional, não conhece. É terrível. E hoje não é diferente do passado.
Se nós brincarmos, nós caímos nessa e nem percebemos. Por isso que o Senhor está tratando com a sua noiva, para que a sua noiva não caia nisso. E não venha ouvir naquele dia, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E ele vai a narrativa continuar dizendo, ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram-se para trás, porque serias ainda castigado, se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Pecado, a iniquidade estava apodrecendo aquele povo espiritualmente, cauterizando suas mentes e corações, e nós vamos ver na narrativa que aquele povo comparecia diante do Senhor, fazia seus sacrifícios diante do Senhor, tentava pagar os seus votos diante do Senhor, mas vivia uma vida cocheando em dois sentidos. E o corpo espiritual apodrecendo e eles não percebiam. Olha que narrativa drástica, desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã nele, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo, ou seja, sem tratar. É tão perigoso esse momento, irmãos, que um dos nossos líderes, um dia desse, estava defendendo que a palavra de Deus precisava ser atualizada, revista. É diabólico, é terreno, influência. Por isso que o Senhor está cuidando e tratando com a sua noiva. Porque se é contrário à palavra de Deus, deve ser combatido, resistido. Porque só passará pelo crivo do Senhor aqueles que estiverem de acordo ao crivo do Senhor. Não é necessário falar Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, fazer caridade, bondade, ou qualquer outra coisa que você chame de justiça. Porque muitos comparecerão diante do Senhor dizendo que fez. E o Senhor dirá, nunca vos conheci. Então o povo do Senhor estava vivendo isso naquela época. E hoje, na nossa época, não é diferente. Pessoas que traem a fé do outro, a confiança, que maltrata, que faz aliança com o mal, com o maligno, que mentem a todo custo e de toda maneira, que se prostituem, que adulteram, que avaliza pecado, que legaliza pecado. E a gente precisa estar atento, porque isso são podridão, ou podridões, que nós chamamos de iniquidade, que apodrece no meio do povo. E o povo de Deus não pode, de maneira nenhuma. Se nós tivermos, precisa ser tratada, precisa ser espremida, precisa ser untada com óleo para que sare. A partir do versículo 11, o Senhor vai dizer como ele se comporta diante disso, o Senhor. Olha o que ele diz a partir do versículo 11, diz Isaías primeiro. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Ou seja, para que me serve os seus sacrifícios? Não me serve para nada. E ele continua dizendo, quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar nos meus átrios? Quem foi que te pediu isso? Não tragais mais ofertas de balde, ou seja, essas ofertas que não servem para nada. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. O Senhor não estava suportando nem mais aquela consagração a Ele. O Senhor já não suportava mais, já não queria mais.
E aí ele continua dizendo: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades aborrecem a minha alma. Já me são pesada, já estou cansado de a sofrer. Quando você celebra o Senhor, contaminado com pecado e iniquidade, é um fardo para o Senhor insuportável. O Senhor não suporta hipocrisia, mentira. Por isso que o Senhor está tratando conosco, sabe por quê? Ele não está dizendo que a gente está em falta. Ele está dizendo que a gente precisa se autoavaliar. E se tivermos em falta, Ele vai nos mostrar o que devemos fazer. Mas se não tivermos, devemos perseverar, vigiar, porque não sabemos o dia que o inimigo virá tentar contra nós. E ele tenta todo o tempo. E ele continua: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Assim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, quando celebrava, cantando, com mãos aos altos, quando orava ao Senhor, o Senhor fechava os ouvidos, virava as costas, já não aguentava mais. A iniquidade, o pecado faz isso. E nós precisamos tomar esse cuidado, igreja. O Senhor está tratando conosco porque Ele nos ama. Eu fico alegre de compartilhar essa palavra porque é uma palavra de amor. Não é uma palavra de constrangimento, mas uma palavra de alerta. A luz amarela está acesa e a gente precisa se despertar. Se nós queremos nos encontrar com o Senhor e sermos aceitos por Ele, devemos nos preservar. E se tivermos iniquidade ou pecado, devemos buscar corrigir-nos. Porque Ele traz a acusação, aqui, a situação que aquele povo vivia, Ele traz a consequência que é pesado para ele viver sobre aquela coisa, e a partir do versículo 17, Ele vai dizer o que o povo devia fazer. Olha o que diz o versículo 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde, então, e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Agora, se recusardes, fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor apresenta a situação, diz o que ele está vivendo diante daquela situação em que o povo está vivendo, e ele diz o que o povo deve fazer para se livrar disso. Irmãos, a iniquidade é tão séria na vida do homem e da mulher de Deus, o pecado, que olha o que diz o profeta Ageu, e a responsabilidade que cada um de nós tem acerca disso. Olha o que diz o profeta Ageu no capítulo 2, não vamos demorar muito, já estamos encerrando. No capítulo 2, a partir do versículo 10. Vamos aqui a partir do versículo 11, melhor. Ageu, capítulo 2, versículo 11, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, olha a pergunta que ele faz. Se alguém leva carne santa na aba das suas vestes, e com sua aba tocar o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou o azeite, ou qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E o sacerdote responde, não. Ou seja, não adianta você tirar algo do altar e querer purificar aquilo que não é puro, porque não ficará purificado. O que é impuro continuará impuro. Deus não avaliza pecado, não legaliza pecado. Se você vive uma vida tortuosa, não adianta trazer elementos do altar que não purificará o pecado. Se você estiver vivendo uma vida com projetos errados, com relacionamentos errados, não adianta trazer o altar, porque não ficará purificado. O altar não purificará aquilo que está errado. Seja adolescente, seja jovem, seja homem, seja mulher.
seja solteiro, seja casado. Essa é uma verdade. E o Senhor está tratando aquele povo e mostrando para aquele povo: olha, não adianta vocês pegarem coisas sagradas, que não purificará aquilo que não é puro. Vai continuar impuro. Se o fruto que você recebe é de algo que nós chamamos de contravenção, pecado, não adianta você vir que não vai ser abençoado. Se seu relacionamento não está santificado, não adianta trazer para o altar, que não vai ser santificado. Se os seus pensamentos são ruins e maus, não adianta você querer trazer o altar para ser tocada pelas coisas santas, que não vai ser. Essa era uma situação. Agora olha a outra situação, versículo 13. E disse a Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E o sacerdote respondendo disse: ficará imundo. Ou seja, se você está contaminado pela iniquidade, pelo pecado, você poderá tornar o altar do Senhor impuro. Você poderá contaminar o altar do Senhor. E contaminar tudo aquilo que estiver em volta. Por quê? Porque você está com a vida impura, contaminada pelo pecado e pela iniquidade. Pecado e iniquidade é um câncer na vida espiritual de qualquer homem, de qualquer mulher. E o povo de Deus precisa se afastar disso, precisa buscar no Senhor discernimento e força para se afastar. E se estiver praticando, abandonar, renunciar, para que seja purificado. Porque não adianta que não vai purificar. Levitas, pregadores, obreiros, independente de qualquer coisa que a gente vá fazer, se a gente estiver contaminado, impuro pelo pecado, tornaremos a obra do Senhor impura. Olha o que diz aqui diante. Então respondeu Ageu a partir do versículo 14, e disse: assim é este povo, e assim é esta nação do meu rosto, diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferece, imundo é. Percebeu? Olha, isso aqui, antes o Senhor pediu que aquele povo edificasse a casa dele. O Senhor pergunta: é justo vocês ficarem nas suas casas e a minha casa está abandonada? Ele está pedindo que o povo reconstrua a sua casa. E aí ele chega nesse ponto e prova que daquela forma tudo que aquele povo tocasse se tornaria imundo. E no versículo 15 ele diz assim: agora, pois, aplicai o vosso coração a isso. Ou seja, aplicai o vosso coração a essa realidade. Desde este dia em diante, antes de colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ou seja, antes de arregaçar as mangas para reconstruir, se autoexamine, para não tornar minha obra impura. A iniquidade provoca isso, irmãos. Por isso que o Senhor está tratando conosco nessa noite, e tem tratado com o povo dele, para que o povo dele se abstenha de tudo isso, e se afaste. Todos os que praticam iniquidade ouvirão da parte de Jesus naquele dia: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a turma que fará, ou que entrará no reino dos céus? Aquele que faz, versículo 21 do capítulo 7 de Mateus, aquele que faz a vontade do meu Pai. Como eu devo fazer a vontade do meu Pai, do Pai de Jesus, do nosso Senhor? Obedecendo os seus mandamentos, as suas escrituras, os seus ensinos, para que não sejamos enganados. E para finalizar, a partir do versículo 24, ele diz, depois que ele ensina tanta coisa, e chega a esse ponto crucial, que todos nós devemos ficar atentos, porque é uma realidade, e devemos preservar por aquilo que o Senhor nos entregou. Ele diz: todo aquele, pois,
que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E finda dizendo: e aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A palavra do Senhor é uma palavra de amor, igreja, a cada um de nós, para nós sabermos como viver nesse tempo, num tempo de contravalores, num tempo de coisas erradas tidas como certa, e de coisas certas tidas como errada. E nós devemos agradar a Deus e não aos homens, porque Deus é justo, fiel em todo tempo e santo, e a sua obra é santa, e requer homens e mulheres santos compondo a sua obra. Que nós possamos dar um brado de vitória e de glória ao Senhor. Você sabe por quê? Porque Ele nos trouxe essa realidade a cada um de nós. E Ele trouxe porque Ele nos ama. Todas as vezes que eu preguei isso, nessas 4 vezes, melhor, nessas 5, né, porque teve o culto anterior, eu nunca me constrangi. Porque é uma palavra de amor, de advertência, para que nós não venhamos tropeçar. E se estivermos tropeçando, o Senhor nos mostrou como corrigir. E como caminhar da maneira correta, em obediência, fazendo a vontade de Deus. Que Deus nos conceda a graça de caminharmos e termos vitória em meios a essa sociedade contraditória que nós estamos vivendo. E veja em nós referência de homens e mulheres de Deus. Porque no mesmo Sermão do Monte, Jesus diz que nós, seus servos, aqueles que obedecem, são o sal e a luz da terra. Nós somos o sal e a luz da terra. Em tudo. Em tudo. Na amizade, no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, na família, na igreja, em todos os lugares. Seja na presença dos irmãos, ou seja na ausência dos irmãos. Nós somos sal e luz da terra. Porque assim o Senhor disse. Que sejamos santificados, porque Ele, o nosso Senhor, é santo. E que sejamos aqueles que entrarão no reino dos céus. Que Deus nos abençoe, irmãos, grandemente. Vamos nos colocar em pé para orarmos. Eu vou pedir à irmã Poliana que nos eleve a Deus em oração, agradecendo ao Senhor e pedindo que o Senhor nos conceda uma noite, uma semana de paz e abençoando a todos. E lembrando os irmãos, não esqueçam de orar em suas casas pelos enfermos. São muitos enfermos e nós precisamos estar lembrando destes irmãos. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. E o nosso Senhor é um Deus misericordioso. Deus abençoe, irmão. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa palavra. Te agradecer, Senhor, porque todo aquele que ama, corrige. Sabemos que o Senhor nos mostra agora a tua palavra, Senhor, porque com amor nos tem ensinado o caminho a seguir. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos, meu Deus, andar retamente, andar de conformidade com a tua boa palavra, Pai. Que nós possamos alegrar o teu coração. Senhor, abençoa as nossas famílias, para que todos, ó Deus, possam te servir com fidelidade, Deus. Repreende toda rebeldia e tudo aquilo que não procede do Senhor, Pai, que caia por terra. Que aqueles que andam, ó Deus, afastados do Senhor, do centro da tua vontade, possam estar retornando, meu Deus. Possam estar, ó Deus, de volta ao teu aprisco. Senhor, em nome de Jesus, queremos te pedir a cura do Senhor. Que o Senhor sare as feridas do teu povo. Que o Senhor cure as enfermidades, ó Deus. Que no nome de Jesus nós possamos servir ao Senhor como o Senhor deseja ser servido. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor nessa noite. Ó Pai, abençoa a vida do teu servo, irmão Glaucio, que foi boca do Senhor, instrumento usado em tuas mãos, que o Senhor continue usando ele,
como instrumento de bênção para o louvor da tua glória, para que anuncie a boa palavra do Senhor, meu Pai. Continua com teu povo, nos abençoa, nos orienta, Senhor, nos livra do mal e nos ensina e capacita a andarmos em espírito e a cumprir, Senhor, a vontade do Senhor. Esta é a nossa oração. Nos concede uma semana de paz, debaixo da tua orientação e direção, sobre os cuidados e a condução do teu Santo Espírito. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.